Então vamos lá, galera. Estou criando o pacote aqui, aula 02. E aí, eu vou criar aqui, nessa aula 02, o seguinte. Nós vamos começar a aprender a trabalhar com instanciação de classe e criação de métodos. Então, nós vamos fazer aqui uma classezinha bem pequena, tá? Então lá, botão direito, novo, classe Java, e eu vou chamar essa classe de calculadora. Tá? É só para você, veja bem, a programação em si não vai ser o foco dessa aula, vai ser só o entendimento de métodos e depois de instanciação de classes, ok? Então, eu vou criar aqui uma classe calculadora. Tá vendo? A classe está ali. O que são métodos? O que vocês aprenderam lá na análise que são métodos? O que são? Gente, cada método representa uma ação que aquela classe faz, certo? Então, me fale aí algumas ações que uma calculadora faz. Calcula o quê? Soma, divide, o que mais? Multiplica, subtrai. Então, cada ação dessa é um método, beleza? Então, nós vamos fazer aqui, ó, na forma de métodos, cada ação que a nossa calculadora faz. Então, vamos lá, ó. Eu vou criar aqui, ó, public, double, soma. Então, ó, a minha calculadora faz soma. Para ela fazer soma, o que eu tenho que passar para ela? Não. A operação já é soma, então eu tenho que passar os dois números que vão ser somados, certo? Então, ó, o valor A e o valor B. Beleza? O que ela faz? Ela soma. Então, eu já vou retornar o quê? A mais B. Está aqui. Só isso. Só uma dúvida, mas não é nada nenhuma vez. É uma coisa mais atrás. Aqui você botou novo, classe Java ou pacote Java? Antes eu criei um pacote chamado aula 02 e agora eu criei uma classe que é a classe calculadora. Beleza? Então, ok, agora eu posso criar um outro método que é subtrai. E aí eu tenho A e B novamente, só que o sinal agora é menos. Tranquilo? Agora eu posso criar um outro método que é o multiplica. Que agora a mesma coisa, só que o sinal é vezes. E depois um outro método que é o divide. E aí, aqui no divide, eu vou fazer o seguinte. Se o B for igual a 0, eu vou fazer o seguinte, return 0. Se o B não for igual a 0, eu retorno a divisão. Tranquilo? Oi? Porque qualquer número que você divida por 0, não dá para fazer. Então aí, o que eu faço? Se o número B for 0, quer dizer, o divisor, né, não é o dividendo, o resultado vai ser 0. E se eu deixar assim e passar um número qualquer no A e 0 no B,
vai dar erro no Java, vai dar erro no programa, porque ele não consegue fazer divisão por zero. Então eu testo. Se o número B, se o B for 0, eu já retorno 0 e acabou. Beleza. Tá vendo que nós criamos uma classe simples com 4 métodos, com 4 ações? Essa é aquela calculadorazinha que a gente compra no camelô, tá? Não é a calculadora científica. Oi? Essa é a mais fácil. Então, eu tenho aqui 4 métodos criados. Outra coisa diferente dessa classe aqui é que vocês estão vendo que ela não tem o método main. Tá vendo? Não criei um método main nela. Então, eu não consigo mandar executar essa classe, olha lá, porque ele vai falar que não tem um método principal. Beleza? Até aí tá tranquilo? Então, veja aqui, vamos ver a assinatura do método. Public, por quê? Porque esse método pode ser visto por outra classe. Visto e acessado. Double, por quê? O resultado desse método, ele retorna um valor que cabe numa variável do tipo double. Então, se eu tivesse que declarar o tipo de dado que esse método retorna, é um dado do tipo double. Tá certo? Então, como eu tô subtraindo 2 valores que podem ter casa decimal, ou seja, 2 valores double, o resultado dessa subtração é um outro valor double. Tá certo? Então, aqui, pode ser visto e acessado por outras classes, o tipo de dado que o método retorna, o nome do método, entre parênteses, os 2 parâmetros que devem ser passados para o método para que ele funcione. O que são parâmetros? Variáveis. Lembra que a gente aprendeu na aula passada a declarar atributo, que é declarado no topo da classe, variável dentro de cada método e agora o parâmetro, que é declarado na assinatura do método. Então, embora no corpo do método, aqui dentro, embora no corpo do método não existam as variáveis A e B declaradas, elas já existem porque foram declaradas na assinatura do método. Então, quem chamou teve que passar o valor para a variável. Ok? Beleza. Aí agora, para que serve essa classe? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que quando eu fui mostrar a JOptionPane, que eu falei assim, olha, a JOptionPane também foi feita em Java. Então todo comando, tudo que você faz em Java, acaba virando, entre aspas, um comando para a tua linguagem. Então agora eu vou criar uma outra classe aqui, olha. Novo, classe Java. Eu vou chamar ela de principal. Tá? Essa daqui vai ser a classe principal. Essa classe vai utilizar a classe calculadora. Então, aqui, teoricamente, é a classe inicial do programa que nós estamos desenvolvendo nessa aula. Então, essa classe, obrigatoriamente, tem um método main. Então, eu tenho que declarar ele lá, public static void main string args. E aí, o que eu vou fazer com essa classe? Olha só, aqui eu vou declarar uma variável que é do tipo da calculadora, a minha outra classe. Então, eu vou fazer assim, calculadora, olha lá, ele já reconhece, tá vendo? Olha lá, calculadora é uma classe que está no pacote aula 02 e ela herda da classe object do Java. Então, ela já está virando aqui um objeto. Calculadora calc.
Aí eu tenho que colocar uma instância de calculadora nessa variável. Vocês sabem o que é uma instância? Sabe? Tem ideia? Não? E isso porque vocês falaram para mim, juraram de pé junto, que estava sabendo de cor e salteada a análise. Olha só. Vamos pensar no seguinte. Eu estou fazendo um programa de computador, né? Vamos deixar claro, de computador. Não tem preconceito, é que esse é de computador. Aí, eu preciso de fazer, por exemplo, uma classe cachorro. Por quê? Porque o programa é para uma clínica veterinária, coisa e tal, então eu preciso fazer uma classe cachorro. Certo? A classe cachorro, o que ela vai precisar ter? Ela tem que controlar os dados do cachorro. Quem é o dono do cachorro? A raça, a data de nascimento, o nome do cachorro, os atributos do cachorro, certo? Só que isso é uma classe, beleza? Cada pessoa, cada cliente que traz um cachorro para a clínica, esse cachorro tem o seu nome, tem a sua idade, ou a sua data de nascimento, a sua cor, a sua raça. Então, vamos pensar assim, cachorro. Todos vocês pensam no cachorro. Pensaram? Qual é o nome do seu cachorro? Não pensou? Não tá cagando e andando, não. Eu não tenho cachorro. Então pense em um qualquer, inventa o seu cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? Perseu. Viu? É por causa disso que demorou, porque até sair esse nome, ele morreu. Qual é a raça do Perseu? Poodle. Qual o nome do seu cachorro? Atos. Qual a raça? Coque. Qual a cor dele? Caramelo. Veja bem, tá vendo que tanto o cachorro dela quanto o cachorro dele cabem na minha classe? Então, quando eu criar a classe cachorro, é uma classe, ela é estática. Eu estou criando a programação aqui, é uma coisa estática, parada, é o meu código. Pum, parado. Só que aí, cada ocorrência dessa classe representa um objeto, que é o objeto que a gente está falando nesse caso, é o cachorro. Então, a classe, ela vai estar preparada para tratar qualquer cachorro. Mas uma vez que eu estou falando de um cachorro específico, eu não estou mais falando de classe, eu estou falando do objeto. É aquele cachorro. Não serve nenhum outro cachorro, é aquele que eu estou tratando naquele momento. Então, qual é a diferença de uma classe para um objeto? A classe é a programação fixa. Tá? Eu estou programando eu estou criando uma classe de aluno. É aluno. Eu pensei em algum aluno? Não, é para aluno. O objeto é uma ocorrência daquela classe. Então, cada vez que eu penso em um aluno diferente, eu estou pensando em uma ocorrência da classe aluno. É um aluno que eu vou conseguir colocar dentro daquela classe. Beleza? Então, objeto é a ocorrência da classe, certo? Cada vez que eu penso, se eu tenho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alunos. 11 ocorrências da classe aluno, 11 objetos aluno. Quando eu falo vetor de objeto, eu estou falando de um vetor que tem um monte de aluno. No caso, um vetor de alunos, um vetor de objeto de aluno. Estou falando de um vetor, uma variável só, que tem 11 posições e cada posição tem um aluno. Beleza? Então, está claro isso? Então, para uma classe ser promovida a objeto, eu faço um negócio que se chama instanciar a classe. O que é instanciar? É criar uma instância, uma ocorrência daquele objeto
na classe. Em outras palavras, vocês aprenderam isso em outras linguagens de programação, como atribuir um valor na variável. Só que valor é esse? É um objeto inteiro. Eu ainda não tenho, por exemplo, eu vou atribuir um objeto, um cachorro na classe cachorro. Tá, mas esse cachorro, eu ainda não tenho nada dele. Eu só estou criando. Eu estou criando um espaço na memória para armazenar um cachorro. Mas eu ainda não sei o nome dele, ainda não sei a raça, o nome do dono, a data de nascimento, não sei nada. Eu só estou instanciando. Então, instanciar é pegar essa classe aqui e guardar ela em algum lugar na memória, para o meu programa utilizar. Aí eu estou falando da memória RAM. Eu estou guardando essa classe na memória RAM para eu poder utilizar. E cada cachorro que eu coloco na memória RAM, eu tenho que colocar em uma posição diferente da memória, para eu poder trabalhar com todos os cachorros. Certo? Entendido o que é objeto, classe e instanciação? Beleza. Então, para eu promover a classe calculadora a objeto, eu instancio dessa forma, né? Eu criei lá, ó, variável e tipo. Tá vendo? Calculadora é o tipo da variável calc. Igual é quando a gente declara string. Tá vendo? Então, calculadora não é mais simplesmente uma classe. Ele virou ali para mim um tipo de dado, só que não é um tipo primitivo, igual int, double, é um tipo secundário lá. Então, tá lá, calculadora calc igual a new calculadora. Tá vendo? Eu estou jogando ali uma nova calculadora. Tá certo? Estou jogando ali uma nova calculadora. E agora, quando eu faço calc, ponto, olha o que parece lá para mim, olha lá, divide, multiplica, soma e subtrai. Tá vendo? Os métodos que eu fiz estão em negrito. Perceberam? Então, a partir de agora, eu posso fazer o seguinte, olha só, joptionpn.show message dialog. Olha lá, o que eu vou mandar? Ó, o resultado de 5 mais 5 é, ó, calc.soma 5, 5. Beleza, ó. Mandei para a calculadora para ela somar 5 com 5. Olha lá, botão direito, executar arquivo. Ele vai trabalhar lá e vai me mandar o resultado. Está meio lento, mas daqui a pouco vai. Olha lá o resultado. Olha lá. O resultado de 5 mais 5 é 10. Tá beleza? Por quê? Porque dentro da mensagem, do parâmetro de mensagem da JOptionPen, que é daqui até aqui, tá vendo? Eu concatenei o texto, o resultado de 5 mais 5 é, e concatenei com sinal de mais a chamada do método soma, de calculadora. E aí eu passei 5 e 5, então ele somou A com B, 5 e 5, 10. E aí ele me deu a mensagem, o resultado da soma de 5 mais 5 é 10. Beleza? Mas tem como de você botar 5 mais 5 ali, que é essa frasezinha, tem como você botar a variável que a pessoa botar, né? Sim, eu posso colocar assim, ó. Por exemplo, você está falando é isso aqui, ó. Ó, double. Ô, caramba. Vamos fazer aqui. Ó. Double. A igual a 0. B igual a 0. Tá?
Aí, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Int opção igual a 0. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar constantes. Tá, beleza? Vou criar constantes nessa classe. Então, eu vou fazer assim, ó. Para eu criar uma constante, int final vou colocar aqui, né? Public int final. Aí eu vou colocar o nome da constante em maiúsculo. Então, ó, soma. Aí, eu vou colocar aqui também, foi mal, static. E, peraí, public, não. Eu estou trocando a ordem, peraí. O que ele está reclamando? Eu troquei a ordem aqui. Olha lá, ele já aceitou. Vou deixar public mesmo. Ó, soma, subtrai. Eita, saiu com 2 S. Hoje está difícil. Ih, caramba, apertei o errado. Subtrai. Divide. Faltou aqui, ó, o seguinte, eu atribuí o valor, né? Então aqui, ó, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Tá vendo? Eu criei constante. Então, o que é a constante? É a variável que o valor dela não muda. Por isso o nome final. Ela já recebe o valor final dela. Beleza? Então, eu decidi isso aqui, daqui a pouco você vai entender, é por causa da lógica que eu vou utilizar. Olha só, o que eu vou fazer agora? Vou pedir para o usuário, ó, double, aliás, A recebe double, ponto, parse double, de jOptionPane, ponto, show input dialog, no informe o valor de A. Beleza, então ó, eu estou pedindo para o usuário atribuir o valor de A e agora eu vou fazer a mesma coisa para B. Então ó, eu vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, vou trocar de A para B e aí eu vou pedir para o cidadão informar o valor de B. Beleza? Então já tem de A e de B. Agora eu vou pedir para ele me falar qual é a operação que ele quer fazer. Se é somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Cadê aqui? Opção, certo? Então, opção recebe integer.parseInt de jOptionPane, ponto, show input dialog de null, vírgula. Eu vou colocar aqui uma variável que ainda não existe, que é a variável menu, vou colocar aqui menu,
Daqui a pouco ele vai dar erro, a gente vai criar a variável menu. Então, ó, a variável menu não existe. Então, eu vou declarar ela aqui, ó. String menu igual a escolha uma opção. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, somar. 2, subtrair. 3, multiplicar. 4, dividir. 5, sair. Beleza, então agora, quando aparecer essa mensagem para o usuário vai escolher aqui a opção que ele quer. Aí, o que eu vou fazer? Switch, opção, vamos analisar todos os casos da opção. Case, soma, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com a soma. O que a soma vai fazer? Então, eu vou precisar aqui, por exemplo, de uma variável aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, AB. Vou colocar aqui, ó, resp de resposta também recebe 0. Então, eu já tenho a variável de resposta aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, soma recebe resp igual a calc.soma de A e B. Como eu já declarei A e B, ele já sabe. E aí eu vou colocar aqui um break. Case subtrai. Então, ó, resp recebe calc.subtrai A e B. Break. Novamente. Case multiplica. Resp recebe calc.multiplica de A e B. Break. Case divide. Resp recebe calc.divide A e B. Break. Aí, caso contrário, default. Caso o cidadão não tenha escolhido nenhuma das opções de 1 a 4, né? O 5 é o sair. Mas o sair, o que a gente faz? A gente simplesmente faz, aqui ó, system ponto exit 0. Por que o 0, professor? Não sei. Não sei. Beleza? E aí, agora sim, olha só, eu já tenho tudo que o cidadão escolheu, então eu vou fazer o que a Jaqueline pediu, que é qualquer que seja a operação que foi solicitada, que foi pedida pelo usuário, eu consegui colocar ali.
Então, o resultado, aí eu vou ter que alterar esse cara. O resultado de, ó, A mais eu vou ter que dar um espaço aqui, ó, senão ele vai juntar, mais B mais E, opa, eu vou fazer o seguinte, é que aqui ainda vai dar mais coisas para fazer. Ó, o resultado de A mais espaço mais B, eu estou concatenando, ó, olha só, o resultado, olha lá, o resultado D é um texto fixo. Estou concatenando com a variável A. Estou concatenando com o espaço entre as duas. Estou concatenando com B. Aí, olha só, o que eu ainda tenho que concatenar aqui? Eu não sei qual é a operação. Tá vendo? Então aqui, nesse meio, não pode ser esse meio, eu tenho que colocar a operação. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, string operação recebe vazio. E aí, aqui, olha, quando for soma, aqui eu vou colocar, ó, operação recebe mais. Aqui. Menos. Operação recebe asterisco, né, multiplica. E operação recebe divide. E aí, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu vou ter que concatenar com a variável operação. Aí aqui eu vou concatenar com espaço. Então, e ainda tem um negocinho de errado, ó. O resultado da operação A mais espaço mais operação mais espaço mais B aí aqui eu vou ter que colocar o resp. Opa, e aí sim eu passo para o próximo parâmetro. Esse cara eu não tenho mais. Aqui. Deixa eu dar um enter aqui, ó, para o negócio ficar direitinho. Melhor fazer assim, ó. Tá certo? Ó, então eu vou mandar o resultado de A mais a operação qualquer mais B e aí a resposta que foi gerada lá na calculadora. Então, vamos pensar no seguinte, ó, vou mandar executar. Fala aí para mim o valor de A. 2. Ok. Agora aqui, ó, fala para mim o valor de B. Vamos mudar, vamos deixar 7. 7. Aí aqui, ó. Escolhe aí para mim. Então, 4. Ok. Aí agora, olha lá, eu no copia e cola saiu errado, olha lá. 2 vezes 7, 14. Tá vendo? Tá saindo errado. Isso aí. Então você já pegou, ó. A gente escolheu divide. Ah, mas aqui, ó, o divide aqui é o 3, tá vendo? Então, tá faltando eu acertar o menu, ó. Um é soma,
2 é subtrai, 3 é divide. Mas aí para não trocar a ordem da parada, vou colocar aqui o multiplica. Tá bom. Qualquer coisa. Mas está lá, ó. Executar de novo. Vamos repetir os mesmos valores, olha lá. 2, 7 e agora o divide é o 3. Aí agora aqui, ó. O resultado de 2 dividido por 7 é esse número aí que fechou. Beleza? Então, olha só, infelizmente é uma tristeza, né? Que a aula já está acabando. Mas o que eu queria passar hoje era isso aí. De você, à medida que você vai construindo classes, você vai formando o teu programa com os objetos. Então, cada classe é um objeto. E aí, você pega um problema grandão, você vê... e coloca ele pequeno. E aqui eu ainda tenho mais uma coisa para fazer, que a gente vai continuar a fazer na próxima aula. Então, eu podia colocar aqui, olha, um método para simplesmente fazer a leitura de A e de B. Tá? Porque olha só, tá vendo que olha só, o código aqui para ler A e para ler B é praticamente igual. Então, eu poderia criar um método para ler double. Por quê? Porque aí eu só passaria a mensagem que eu quero passar para o usuário para esse método e ele já me devolve o valor da variável. Então, eu passo a não ter dois trechos de código com praticamente o mesmo código. Lembra que eu falei na aula passada que toda vez que você repete o código, aquele código ele não pode ficar repetido. Então, toda vez que você percebe que você escreveu o mesmo código mais de uma vez, aquele código deveria virar um novo método. Porque aí você simplesmente faz a chamada do novo método 2 vezes. Entendeu? Mas você não tem o código em si, o conteúdo do método, mais que uma vez. Tranquilo? E aqui, olha só, vocês entenderam o porquê que eu peguei e criei aqui constante. Isso é uma outra coisa muito maneira de você utilizar e que boa parte dos professores que dão aula de programação não exploram. O cara faz, opção 1. Aí, aqui embaixo, na tua lógica, você fica if, switch, case 1. Mas peraí, o que é 1? Entendeu? Daqui a 4, 5 meses você vai dar manutenção no seu programa. O que é 1? Você não sabe. Então, o que eu gosto de fazer? Eu crio as constantes com o nome. Tipo assim, um nome fácil de ler. Então, olha como é que o código fica mais fácil. Switch opção. Caso soma, eu faço isso. Caso subtrai, eu faço isso. Então, tá vendo que o código fica mais fácil de você ler do que ficar igual muita gente faz? Caso 1, o que é 1? Daqui a 2 meses, quando vocês forem estudar para a prova, o que é caso 1? Não sei. Aí você começa a ter, tipo assim, programas enormes que você tem que ficar fuxicando o programa para descobrir o que era aquele 1, para você não fazer cagada. Então, é muito melhor você criar constante que signifique alguma coisa para você, para que você depois consiga ler o teu programa e não precise ficar sofrendo. Outra coisa maneira é que, olha só, existem técnicas de programação que te ensinam, te ajudam a dar nome para os métodos que você cria. Preste bem atenção nisso, que é muito maneiro. Por quê? Você concorda que cada método faz uma ação? Então vamos pegar no português
o que é, qual é o nome da palavra que expressa uma ação? Verbo. Se eu falar só com verbo para vocês, vocês vão falar assim, é índio, né? Mas não dá para entender? Dá para entender o que eu quero, certo? Então, qual é a técnica de programação? Dar nomes para os métodos que depois, que na hora que eu vou dar o nome para os métodos, eu já penso na sequência que eu vou chamar os métodos. Então, quando eu for chamando os métodos na sequência, eu vou formando frases. Lógico que são frases que não têm verbo de ligação, não tem substantivo, não tem ponto adjunto, não tem nada disso. Mas eu leio a programação, entendeu? Então, ao ler a programação, eu sei o que está fazendo. Eu não preciso ficar lá fuxicando o código para entender o que aquilo está fazendo. Então, dar nome legal, dar nome bom para o método, que seja objetivo, dar nome bom para o método, para as variáveis, usar constantes para você facilitar o entendimento do seu código, é muito importante. Muito melhor do que colocar comentários. Por que você coloca comentário no seu código? Para explicar porque a tua programação ficou uma merda. Então você coloca comentário. Já que eu não vou entender porra nenhuma da minha programação, eu escrevo comentário para eu entender. Entendeu? Como é que você está cagando para o principal, que é a programação, e dando atenção para o comentário? O teu programa, o computador, ele não usa comentário. Ele ignora, são linhas que ele ignora. É só para o programador entender. Não é muito melhor você já programar de forma legível? Oi? É para os dois. É para o teu código ficar bom e para posteriormente qualquer um entender. Tá joia? Então, vamos prestar atenção nisso. Por quê? Porque isso futuramente vai ser revertido em dinheiro no bolso de vocês. Sabe por quê? Quem é enrolado para programar, demora para desenvolver. Então, o seu custo de desenvolvimento, você acaba tendo que passar para o cliente. Vou contar uma história para vocês. Rápida. Você vai num restaurante. Beleza? Foi num restaurante. Aí, você pede um prato. Sei lá, quero comer... estrogonofe. Aí, o cara, o garçom vira para você e fala assim, ele, beleza, anota seu pedido, vai lá na cozinha, daqui a pouco ele volta para você e fala assim, olha só, o que acontece? O estrogonofe, as vasilhas que a gente usou para fazer o estrogonofe do cliente passado, estão sujas. Então, para fazer o seu estrogonofe, vai demorar mais. Então, e já que vai demorar mais, o dono do restaurante, ele paga todos os funcionários por hora. Então, o seu estrogonofe, além de demorar uns 20 minutos a mais, para dar tempo de limpar as vasilhas, ele também vai custar mais. Por quê? Porque, o cara demora 20 minutos para fazer o estrogonofe, né? Tá no custo já de fazer o estrogonofe 20 minutos. Só que são 20 minutos para fazer e 20 minutos para limpar as panelas do estrogonofe anterior. Então, o seu prato, ao invés de custar R$15, vai custar 20. Você volta nesse restaurante? Não. Você não volta. Por quê? Porque, primeiro que, pela incompetência do outro, você está demorando mais para receber o seu produto e ainda está pagando mais caro por ele. Você volta? Não volta. Você indica? Não indica. Oi? Você nem compra. Então,
Quando você programa de maneira clara, você consegue dar manutenção mais rápido. Você consegue entender melhor seu código. Você consegue desenvolver utilizando menos linhas de código. Logo, você desenvolve mais rápido. Logo, você tem espaço para pegar mais aplicativos para desenvolver. E logo, o teu custo de manutenção, sem fazer gambiarra, é mais baixo. O que te sobra? Te sobra a margem de lucro. Se todo mundo cobra R$1.000 por alguma coisa e gasta X para fazer aquela coisa, vamos dizer, gasta 800, a margem de lucro de todo mundo é 200. Se você também cobra 1.000, você está competitivo. Só que aí, dos 1.000, você gasta 500, você tem mais lucro. Porque 500 vai ser lucro, enquanto que do seu concorrente só 200 que é lucro. E aí, se você consegue fazer isso e ainda entregar num tempo mais rápido, o tempo que o cara ainda está fazendo o primeiro, você já está no segundo. Quando ele termina o primeiro, você já está indo para o terceiro. Então você ganha em volume, ganha em rapidez, porque o cliente sempre recebe tudo mais rápido da tua mão. E ganha mais indicação. Entendeu? Então, tipo assim, não é só aprender Java, vamos ter cuidado com o nosso código, vamos, tipo assim, o professor ensinou dessa maneira, não concordo. Porra, mas vamos pensar assim, você não concorda, questiona para o cara te ensinar o porquê que ele está, para ele falar com você o porquê que ele está ensinando daquela forma. Mas alguma coisa de bom tem ali. Então, presta atenção, e por mais que você não goste, eu podia fazer case 1, case 2, case 3 aqui, não podia? O meu código ia ficar menor, não ia? Então, muitas vezes bate aquela preguiça, vou fazer o código menor nesse caso, né? Fazer o código menor e toca o bonde. Tipo assim, o professor vai aceitar? Pode até aceitar, mas você está se acostumando a fazer o pior. Entendeu? Então isso para você futuramente vai refletir em menos dinheiro no bolso. Então vamos trabalhando já desde já para a gente fazer as coisas que vão refletir em mais dinheiro no bolso futuramente. Beleza? Tranquilo?